Nessa aula eu vou conversar um pouquinho com você sobre as características do barroco. Como eu tinha comentado com você na aula sobre o surgimento, o barroco surge na tentativa de conciliar o Renascimento, que representa a razão, e o medievo, que representa a emoção e a fé. Mas essa mesma emoção aqui é, no geral, uma emoção ligada também à fé. Por causa disso, por causa dessa tentativa de conciliar estes dois momentos, o barroco vai ser formado por muitos contrastes. Nas artes plásticas nós vamos ver contrastes entre o claro e o escuro, nós vamos ver a luz e a sombra, nós vamos ver o céu e o inferno, e antíteses desse gênero. Na pintura, as imagens não são muito centralizadas, diferente do Renascimento. Aqui, deixa eu anotar para você lembrar. Diferente do Renascimento, e aparecem de forma dinâmica, valorizando o movimento ou a impressão de movimento. Isso daqui é bastante interessante. Eu trouxe aqui a pintura A Crucificação de São Pedro, do Caravaggio. Você pode ver aqui a luz em cima das personagens, aqui ao lado a questão das sombras, a motivação religiosa também, por ser São Pedro. Nós temos a ideia aqui também de movimento. Eles estão fazendo movimento para levantar São Pedro e fazê-lo ser crucificado. São Pedro não está aqui parado somente como uma imagem. Nós temos uma ideia de que um movimento está sendo feito. Também as personagens não aparecem tão no centro. A personagem mais centralizada que nós vemos é essa daqui. Mas as outras não estão tão centrais. Os grandes conflitos que nós temos no barroco. Eu trouxe aqui alguns para você ter uma ideia, junto com aqueles dois outros que eu falei um pouquinho antes. O céu e a terra. Nós temos o profano e o divino, o espírito e a matéria, o misticismo e o materialismo, o céu e a terra, mas também pode haver inferno, entre antíteses desse tipo, entre a vida no céu versus os prazeres da terra. No geral, as antíteses vão ter essas representações aqui. Mais uma vez eu trouxe uma imagem da igreja de São Francisco de Assis, em Salvador, e você pode ver o exagero de formas, o exagero de contornos. Você pode ver o dourado é muito forte, a questão do ouro é muito forte também. E junto dela eu trouxe a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no Recife. Percebam aqui, esse daqui é o altar central, e esse é um destaque do altar. A movimentação dos anjinhos aqui. Vejam também a luz saindo de Nossa Senhora, a luz dourada, e dando essa ideia também de movimento. Observe aqui. Aqui dá para perceber melhor essa ideia do movimento da luz. Grande parte dessas produções barrocas vão ser encontradas nas igrejas. Porque a motivação religiosa vai ser sempre muito forte. Já as características que nós temos na literatura. Nós temos títulos grandes e explicativos nas poesias, as formas clássicas, como soneto,
frases trabalhadas com exagero de adornos, assim como as igrejas são trabalhadas com exagero de adornos, as frases aqui também são. E o valor literário é proporcional ao número de frases ambíguas ou figuras de pensamento. E essas frases ambíguas e figuras de pensamento são exatamente os adornos dentro da literatura. Assim como os adornos das igrejas vão ser as luzes, vão ser as cores, vão ser os anjinhos, vão ser as florzinhas. Então, no barroco, os adornos são muito importantes. Cada modalidade artística vai ter esse adorno a seu modo. Por que tantos adornos? Porque a simplicidade é indício de pobreza. Então, as coisas não podiam ser simples. Por quê? Porque o homem barroco vivia num estado de tensão e desequilíbrio, exatamente por causa do que eu falei para você no comecinho da aula, desse período onde nós temos o Renascimento contrastando com o medieval. Esse contraste aqui gera esse desequilíbrio. E o homem barroco tenta se evadir, ele tenta fugir desse desequilíbrio no culto exagerado à forma. E essa forma aparece nos adornos. Então, nesse exagero de adornos, é uma busca dessa fuga do desequilíbrio próprio do período. O Afrânio Coutinho, um crítico literário brasileiro, define o barroco assim: significava um modo de raciocínio que confundia o falso e o verdadeiro, uma argumentação estranha e viciosa, evasiva e fugidia, que subvertia as regras do pensamento. E o que ele quer dizer com isso? Que nesse culto à forma, que nessa grande quantidade de adornos nas frases, nessa grande quantidade de figuras de pensamento, de figuras de linguagem, o raciocínio barroco confundia o falso e o verdadeiro. E que essa confusão entre o falso e o verdadeiro gerava uma argumentação estranha e viciosa, evasiva e fugidia, porque o homem barroco quer fugir exatamente desse conflito. E, além disso, subvertia as regras do pensamento. Subvertia essas regras do pensamento exatamente por causa da confusão e da fuga e da evasão.